Fala, povo de Deus, apóstolo Silvio Bonfim, estamos aqui agora para mais um Façamos. Meu Deus, que tempo precioso, né? Como tem sido bom esses vídeos, esse tempo, ter você conosco é um presente. A cada dia que passa a gente tem recebido mais testemunhos, né, dessas palavras, elas têm abençoado a vida de muitas pessoas, mas esse projeto está só no começo, né? E aí você sabe que a gente precisa de você para evangelizar, para tocar pessoas. Por isso eu queria te pedir, dá o seu like, deixa seu comentário, fala o quanto essa palavra te abençoou. À medida em que o algoritmo reconhecer que esse vídeo tem notoriedade, ele vai compartilhar isso para mais pessoas e a gente precisa do seu apoio. Já chegamos aí a 500 inscritos, estamos muito felizes por isso. Logo, logo estamos em 1 milhão. E queria que você nos ajudasse compartilhando aí com mais ou menos aí 10 pessoas esse vídeo. Se você também não é inscrito, aproveita, se inscreve. Nós falamos de Jesus aqui. E falar de Jesus é um privilégio e ter você com a gente é um presente de Deus, tá bom? Vamos para mais uma palavra. Hoje eu queria que vocês abrissem aí as Bíblias de vocês, no livro de Salmos, capítulo 116, isso mesmo. O texto diz assim, 116, verso 12. O texto diz assim: Como posso retribuir ao Senhor toda bondade para comigo? Hoje eu quero falar sobre o coração de um adorador, né? Muitas pessoas falam que são adoradores e a gente precisa entender um pouco sobre adoração. Eu acho que entender isso vai nos ajudar muito a compreender o que Deus tem para nós. E o salmista ele tinha muita autoridade para falar sobre esse assunto, já que ele descreve isso aqui nesse texto, quando ele diz o que posso retribuir ao Senhor por toda bondade para comigo, né? A primeira essência de um adorador, ele tem essa característica. Ele é grato por tudo que Deus lhe tem feito. Ele está sempre lembrando de onde Deus lhe tirou, aonde Deus lhe colocou, e ele está sempre disposto a honrar a Deus com o que tem. Caso você não saiba, a primeira vez que a palavra adoração ela surge dentro das Escrituras, está lá em Gênesis capítulo 22, foi quando Abraão, ouvindo um direcionamento de Deus, uma palavra da parte de Deus, ele decide ir para o lugar que Deus havia mostrado e ele estava indo sacrificar o seu filho. E ele disse, iremos adorar e depois voltaremos. E quando a essência de adoração ela brota no nosso coração, nós estamos sempre decididos a ir para o Senhor com um coração disposto a entregar, né? Um verdadeiro adorador, ele nunca comparece diante de Deus de mãos vazias. Um verdadeiro adorador, ele nunca limita aquilo que ele vai dar para Deus, porque ele sabe quem ele era, ele sabe o que Deus fez e ele sabe de onde Deus tirou ele. O contrário disso tudo, nós sabemos que a ingratidão ela sofre de amnésia. Toda pessoa ingrata, ela se esquece do que um dia fizeram por ela. Toda pessoa ingrata, ela costuma desprezar pessoas e um Deus que um dia fez algo pela vida delas. Ainda há pouco eu estava conversando com a minha esposa e ela compartilhando algumas coisas comigo a respeito da tristeza que ela estava sentindo por um episódio de uma pessoa que a gente estava cuidando dessa pessoa e de uma hora para outra a pessoa acusou de algo que não aconteceu. E eu me lembro que eu disse a ela algo que eu tenho falado para muitos líderes que eu tenho acompanhado no Brasil, o que nós podemos esperar de pessoas que já desprezaram a Deus? Nós que amamos o Senhor, não podemos esperar ser honrado por pessoas que já desonraram a Deus. Porque se as pessoas já estão desonrando a Deus, que é Senhor dos senhores,
como ela vai conseguir honrar pessoas como nós, que somos tão limitados? Então, o que nos resta dentro desse processo é entendermos que a maior evidência de que o nosso coração está conectado com a essência da adoração é esse sentimento de gratidão, é esse sentimento de entrega, é esse sentimento de rendição. E nós sabemos que às vezes, quando nós estamos decididos a permanecer nesse lugar, o diabo vai sempre trabalhar para que o nosso coração esteja amargurado, para que o nosso coração carregue alguma raiz de amargura. E eu quero te dar um conselho: não permita que nada tire de dentro de você o sentimento de gratidão. Eu sei que nessa trajetória muitas coisas acontecem para tentar te ferir, para tentar te machucar, para tentar te frustrar, mas eu queria te encorajar a ter o seu coração puro diante de Deus. O próprio Jesus falou que se no momento em que nós formos ofertar, nós lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra a gente, volta lá, deixa a tua oferta no altar, reconcilia-te com o teu irmão e volta e coloca a tua oferta para que ela seja recebida diante de Deus. A adoração e a entrega é algo tão sério que nós precisamos sondar o nosso coração. Então eu queria te desafiar a entrar nesse lugar, a guardar o seu coração e permanecer nele, tá bom? Deus tem coisas grandes para a sua vida. Você não pode correr o risco de deixar de avançar sendo grato por tudo que Deus fez. E por favor, não despreze o momento que você está enfrentando agora, tá bom? Hoje eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa andando aqui da nossa casa para a escola que minha filha estuda, e eu estava indo muito feliz, lembrando que durante muito tempo houve fases que eu e minha esposa a gente rodava dentro dessa cidade a pé, porque nós não tínhamos condições de ter um transporte. E hoje nós estávamos ali caminhando e eu lembrando o quanto Deus nos abençoou. Que não era o fato de hoje eu estar sem carro, porque o carro estava na oficina, que eu iria fazer aquele trajeto murmurando. Mas eu estava ali sendo grato, porque eu tinha um carro e Deus estava me possibilitando de naquele momento ir andando para eu trazer à memória os benefícios que Deus tem nos dado. Então assim, às vezes a gente vai passar por alguns desafios, mas isso é só para trazer à memória aquilo que Deus tem feito na nossa vida, tá bom? Se porventura você estava abatido, pensando em desistir, eu quero te encorajar. Lembra o que Deus tem feito. E se lembrar do que Deus tem feito, vai te fazer carregar essa essência dentro de você. E em todo momento lembrar o que nós poderemos dar a Deus diante do que Ele fez por nós. Entregar seu filho para que Ele morresse, né? Tantos desafios que a gente superou nessa trajetória. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu sento para comer, eu sou grato por tudo que tem, né? Já passei muitas dificuldades na minha vida, entre elas já vivi realidade em que eu vi pessoas comendo papel higiênico com sal, né? Molhando papel higiênico dentro do copo com sal para se alimentar. E hoje nós temos sido tão favorecidos pelo Senhor e reclamamos de coisas tão pequenas. Então que isso não aconteça contigo, tá bom? Levanta, celebra ao Senhor e dá a Ele o melhor que você tem. Que Deus abençoe.